Vamos lá, Marcon. Entrevista ao podcast Inteligência Limitada. Oh, my God. Tantas camadas dessa reportagem que a gente precisa esmiuçar, né? Primeiro que a minha ex-sogra, eu já fui casado, tive 2 mulheres na minha vida, né? Uma fiquei 12 anos, outra tô há 10, mas a minha ex-sogra me ensinou, Marco e Douglas, que o diabo faz a panela, mas não faz a tampa, né? Vejam vocês que esse caso do sorteio, que cair de novo na mão do André Mendonça, isso tinha uma chance muito remota, né? Porque vejam vocês que, primeiro que a primeira vez que caiu na mão do André já foi uma coisa remota, né? Entre 10 ministros que hoje compõem a corte, tinha 10% de chance. E aí, novamente, ser sorteado o André, essa chance evapora para menos de 5%, e vejam vocês que, no meu ponto de vista, talvez seja o único ministro hoje que tenha a coragem, tenha realmente o desprendimento, não tenha rabo preso para fazer essas investigações. O ponto 2 é que a gente tem 2 polícias federais, e eu acho que isso está bem escancarado, né? A gente tem a Polícia Federal, que tentou acionar a AGU, né, vassala lá do próprio Alexandre de Moraes, pedindo que André Mendonça seja assim, tenha menos poderes sobre a investigação que liga ele ao recebimento de propina de dinheiro roubado dos aposentados, né? E a outra polícia que no mesmo dia vem e pede a abertura de um inquérito contra o Lulinha, justamente sobre essa relação que ele tem com o careca do INSS, é o que a gente suspeita, essa empresa de cannabis nada mais era do que uma empresa para lavar dinheiro. Então, aquilo que o Dino falou lá atrás, que tem a Polícia Federal do Lula, ela realmente existe, mas como tem também homens e mulheres muito honrados dentro da Polícia Federal que estão fazendo o seu trabalho. No meu ponto de vista, o sistema precisa eliminar André Mendonça de um jeito ou de outro. Ele hoje virou um entrave para colocar as bagunças feitas pelos corruptos de Brasília por debaixo do tapete, e André Mendonça a gente sabe que é um homem incorruptível, pelo menos mostrou assim ser até aqui. Então, no meu ponto de vista, o André hoje é a grande montanha que o sistema tem que superar para enterrar as investigações. Vejam vocês a importância da eleição neste ano, onde novos 4 ministros serão indicados pelo próximo presidente. Tenho certeza que se Lula vencer, serão ministros do naipe de Dias Toffoli, né, e Flávio Dino, ou seja, a corrupção vai reinar tranquila em Brasília. Corrupção vai reinar tranquila em Brasília, meu amigo Maurício Marcon, mas não se você estiver lá em 27, e se Douglas Garcia estiver na Assembleia em 27. E tem outro cara aqui, ó, muito elegante, olha só. Cara, eu queria estar às 10h19 da manhã, tão elegante que nem o Carlo Cauti. E aí, Carlos, bom dia. Bom dia, Marco, bom dia a todos, bom dia ao nosso público. Pois é, né? Estou elegante só por compliance, né? Por fato de ser italiano. Senão... eu pareço um desempregado, olha a diferença. Parece um desempregado. Você também, ó. O Marcon então, parece um deputado. Mesmo o quarto atrás, quarto de criança, não. Quarto de criança? Não, é de casal mesmo. Ah, tá, não, é que tem muita coisa na estante. Aquela estante vai cair, Marcon. De olho na minha esposa. Estante. É da minha esposa. Mas, ó, a gente tá falando aqui, Carlos, do Lulinha, e eu queria jogar para você... Cara, tem uma coisa muito, muito louca acontecendo, né? Mas eu quero ficar nessa pauta do Lulinha ainda, porque isso que o Marcon falou é muito importante, Douglas. O André Mendonça, ele é o cara que hoje tem uma espécie de... É nossa última trincheira de resistência no Supremo. O que você acha? Você acha que isso está servindo para mobilizar o debate público? Você acha que isso vai interferir na campanha eleitoral? Você acha que as pessoas estão olhando para isso? Com o Lula lá, com o seu percentual que fica oscilando sempre na parte de cima, mas está sempre, né, com 40 e poucos %. Quer dizer, é normal um negócio desse? Bom, eu acho que o André Mendonça ele tem feito um trabalho extraordinário, é um trabalho técnico, ele não é um ministro que fica dando entrevistas por aí, assim como você pega aí o Gilmar Mendes como exemplo. Ele não é um ministro que coloca a política na frente das questões judiciais, muito pelo contrário, ele trabalha de forma técnica e ele já deixou isso evidenciado muitas vezes, Marco Antônio. Acho que quando a gente fala do André Mendonça, a gente está falando do fiel da balança do Supremo Tribunal Federal, mas não o fiel da balança com relação às pautas de direita, ou pautas conservadoras, ou pelo bolsonarismo. O fiel da balança na defesa da Constituição. Porque olha só o nível que nós chegamos. Nós chegamos num nível em que nós temos o André Mendonça contra tudo.
Porque nada está a favor dele. Ele está basicamente brigando sozinho hoje no Supremo Tribunal Federal. Todas as decisões que nós temos voltadas às questões envolvendo o Banco Master, INSS, enfim, você vê apenas o André Mendonça com decisões acertadas, decisões técnicas, de cunho meramente técnico. Então, mais uma vez, ele vai para cima daquilo que não presta, aqui se referindo ao filho do Lula, mostrando que ele não vai se dobrar ao sistema. E sim, isso pode ter um impacto gigantesco nas eleições, Marco Antônio, não porque o André Mendonça ele é bolsonarista, mas porque ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, e isso mostra, mais uma vez, que o Bolsonaro acertou nas questões envolvendo o caráter, quando se nomeia alguém para assumir um cargo importante como ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso faz a gente repensar muita coisa, né? Carlo, eu quero aproveitar, Carlo, a presença do nosso querido deputado Maurício Marcon, que o recesso acaba quando, Maurício? Olha, o recesso deveria terminar essa semana, mas a gente só tem sessão marcada de volta para a semana do dia 10, né, que é chamado do esforço concentrado, que na realidade não muda absolutamente nada, e não acredito que se vote nenhum tipo de matéria relevante nesse momento. Esse ato é o quê? Se não é recesso e se não tem nada de sessão? Esse ato é uma salvação para a população que não vai ter novos impostos sendo votados nos próximos dias, né? Aliás, se o Congresso tivesse sido fechado, não tivesse trabalhado nos últimos 4 anos, eu, no meu ponto de vista, acho que a gente teria feito mais benesses para o povo do que propriamente ter trabalhado, porque a gente votou aí cerca de 30 aumentos de impostos, criações de alíquotas, burocracias burras que o governo mandou, que nada foi muito construtivo para a nação, a não ser alguns projetos que a gente conseguiu aprovar, como o 1112/2023, que aumentava o tempo de permanência na cadeia de estupradores, latrocidas, feminicidas, que inclusive o PT e o PSOL foram contra. Mas de forma bem rápida, Marco, deixa eu discordar completamente do Douglas. Eu acho que nenhuma notícia de corrupção afeta o Lula. Tá? No meu ponto de vista, o eleitor do Lula, que é um eleitor menos informado, um eleitor com menor escolaridade, com menor renda, ele não afeta pela corrupção. Todo mundo já sabe que o Lula é corrupto, que a família do Lula é corrupta, que o entorno do Lula é corrupto. A gente teve hoje a questão do Jacques Wagner, aí saindo, foram 74 ligações com o ex-sócio do Vorcaro, mais de 5 horas sendo conversado, ofereceu gabinete dentro do Congresso Nacional para reuniões discretas, e a gente vê as pesquisas na própria Bahia, que é um estado que foi devastado pelo PT nos últimos 20 anos, basta você pegar aí os índices de violência, de renda per capita, e mesmo assim ele é o favorito para ganhar o Senado. Então, no meu humilde ponto de vista, existem pessoas que não se importam em serem roubadas, né? A gente parte aí de um pressuposto que cerca de 25 milhões de adultos recebem algum auxílio do governo, e grande parte, quase na totalidade, não se importa se o Lula roubou, se o filho do Lula roubou, se roubou de aposentado, estão cagando para isso daí. Então a gente tem que conversar mesmo com aquele eleitor que não é dependente única e exclusivamente da questão de auxílios do governo, que tem um mínimo de noção que é reeleger um presidente corrupto, que já foi condenado em 3 instâncias por roubar pessoas, onde o filho agora está sendo investigado pela Polícia Federal, onde o filho, o presidente tentou trocar delegado, eu inclusive falando com o Sanderson, nosso candidato a senador aqui no Rio Grande do Sul, que foi da Polícia Federal por 24 anos, eu pedi para ele quantas vezes ele viu esse movimento dentro da polícia de delegados ser trocado, ele me disse que nunca viu. Então há sim um movimento em Brasília para enterrar investigações, e o eleitor petista está cagando que o país seja destruído, eles querem receber a migalha deles no fim do mês, e foda-se a nação. Infelizmente essa é a realidade do nosso país. Boa, Marcon. Experience the future. The world's leading displays,